Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Nesse vídeo vou falar bem certinho para vocês como decorar dois bolos de tema florais, sendo um bolo de cesta e um bolo espatulado. Então vai ter muita dica top, bastante coisa top e vocês não podem perder, combinado? Aí, enquanto eu vou começando aí, já vou pedindo para vocês, se você não é inscrito, por favor, se inscreve para ajudar o canal a crescer e a gente chegar em 30 mil inscritos. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, é de graça e vai ajudar bastante o canal. Ou também, se você já é inscrito, você pode me ajudar compartilhando, curtindo, o que der aí, eu agradeço muito vocês. E lembrando também que qualquer dúvida que você tiver em relação a esse bolo, alguma coisa em relação à confeitaria sobre bolo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder também, combinado? Aí, gente, já enrolei demais e agora eu vou começar a falar para vocês a respeito aí da decoração do bolo. Esse primeiro bolo que eu vou ensinar vocês, como eu tinha falado, era um bolo floral. Acabou que eu dei uma batidinha na câmera aí, mas eu peço que vocês relevem. E o que acontece? Esse bolo é um bolo bem fácil de fazer mesmo. A gente só tem que ter um pouco de questão de coordenação aí e você tem que sempre ir prestando o máximo de atenção possível para não errar o lugar da trança. Gente, eu peço desculpa que vocês vão ver que eu tava sem máscara, eu coloco máscara e depois eu tiro máscara. É porque eu tinha acabado de entregar um bolo para um cliente e aí eu continuei a fazer o bolo e até esqueci de tirar a máscara, só que depois eu acabo tirando. Então eu peço que vocês relevem isso aí. Aí, gente, pra gente começar, eu tô utilizando o bico serra, é o bico 1A. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo tem todas as informações, todos os bicos que eu usei, corante, tudo certinho. Então, bora dar uma olhadinha porque tá bem certinho. Gente, esse bico 1A que eu tô falando pra vocês é muito top pra fazer esse tipo de cesta, porque nem é um bico muito grosso e nem é um bico muito fininho que demora demais. Aí, pra gente iniciar esse trabalho, vocês vão reparar que eu vou subindo e a cada subida que eu dou, isso vai depender muito da altura do seu bolo. O meu eu fiz 3 cestas, 3, 2, 3, 2. Como assim? Vocês vão entender. Ó, primeiro a gente vai traçar uma linha reta de cima, de baixo para cima do bolo. Aí você vai vir com o chantilly e vai cruzando de forma contrária à subidinha que você fez. Depois você faz outra subidinha e você vai reparar que sempre vai sobrar um vãozinho. Aí é nesse vãozinho que você vai encaixar o bico e vai novamente fazer o invertido do subidinho para fazer esse movimento de cesta. Gente, eu peço desculpa se não der para entender muito bem, mas é porque explicando não tem como eu falar tão certinho para vocês, mas é só questão de vocês olhar que vocês vão pegar o jeito. Vocês podem reparar lá, ó, eu subi, aí tem um vãozinho que não preencheu, eu preencho lá. Aí agora vocês podem reparar que eu subo, vai sobrar 3 vãozinhos. Aí eu preencho esses 3 vãozinhos. Então é esse o bolo para fazer e é um bolo bem prático mesmo. Aí, gente, agora eu vou falar a respeito do tamanho do bolo. Esse bolo é um bolo de aro 27 por 15. Não, gente, desculpa, é um bolo de aro 17 por 25. E ele é um bolo que rende em torno de umas 20, 24 fatias para o pessoal que sempre pergunta. Em relação a peso, esse bolo é com recheio de mousse de leite ninho, já tem receita no canal para vocês darem uma olhadinha. E o que acontece? Por ser mousse de leite ninho, é um recheio mais leve. Então esse bolo pesou aí uns 2.300 por aí. Mas se for um recheio mais pesado nessa forma, dá até uns 2.800, depende muito do recheio. Aí, gente, pro pessoal que sempre me pergunta também, a massa já tem no canal, é a massa de 4 ovos. É muito top, é a massa com emulsificante, ela fica uma massa bem alta, fica bem bonita, bem fofinha. E ao mesmo tempo que ela é fofa, ela é estruturada. Aí o recheio é de mousse de leite ninho, como eu falei para vocês. E o chantilly que eu estou utilizando é o chantilly Amélia. Já tem vídeo no canal ensinando como utilizar o Amélia. Inclusive, esses 2 bolos que vocês vão me ver decorando, tá sendo feito com chantilly Amélia. Sei que muita gente fala que tem dificuldade com Amélia, porque o Amélia não dá ponto.
Então eu quero saber, você gosta do chantilly Amélia ou você trabalha com outros chantillys porque não consegue dar ponto, alguma coisa assim? Comenta aí que eu quero saber, porque eu vejo que tem muita gente que ama o Amélia e tem muita gente que não. Então, gente, vocês vão reparando que eu vou fazendo a cesta aí e sempre intercalando como eu falei pra vocês. E esse bolo, gente, é feito numa forma que é uma forma quadrada, porém é uma forma retangular, na verdade, gente. Só que é uma forma retangular de 10 de altura, então ficou um bolo bem alto mesmo e fica super bonito. Aí, gente, para o pessoal que sempre pergunta também, a bandeja que eu estou utilizando aí embaixo é a bandeja número 4. Essa bandeja é uma bandeja que fica bem certinho esse bolo, ou pode ficar um pouco pequena, dependendo do trabalho de bico que você for fazer. Então, se é um trabalho que fica um pouco mais fino, por exemplo, esse trabalho é por enganação a gente pensar que vai muito chantilly, porque não vai não. Aí, gente, você pode utilizar o número 4. Agora, por exemplo, se você for fazer esse tamanho de bolo, mas numa bandeja, querer fazer um bolo de roseta, tudo mais, aí eu indico que você faça na bandeja número 5. Porque o que acontece? Na bandeja número 5 vai ficar melhor porque vai ter mais espaço. E se você for fazer roseta nessa, vai engolir toda a beira do prato e vai acabar que não vai ficar legal. E lembrando também que esse bolo está sendo feito com chantilly branco. Mas você utiliza, pode fazer aí rosa, pode fazer marrom para imitar realmente a cesta, azul. Então tem diversas formas aí de você fazer a cesta e ficar bem bonito. Aí, mais uma coisa também. O chantilly Amélia que eu estou utilizando não é chantininho, não é nada com leite condensado, com leite em pó. Apenas bato com chantilly Amélia. A cada 100 ml de chantilly, eu coloco 10 gramas de açúcar refinado. Ou pode ser o refinado, ou pode ser o de confeiteiro. Só não pode ser o açúcar cristal, porque ele é muito grosso. Aí, gente, então eu utilizei 600 ml nesse bolo, então coloquei 600 ml de chantilly e 60 gramas de açúcar refinado. Gosto de colocar açúcar porque dá um pouco mais de estabilidade no chantilly e também ajuda bastante no sabor, porque o chantilly Amélia falta açúcar, ele não é tão docinho. Aí, gente, vocês podem reparar mais uma coisa também. Em relação aí, vocês vão reparar que acabou que ficou umas bordinhas que subiu para cima. Então, essas bordinhas que passou do limite do bolo, eu vou passando a espátula. Lembrando também que já tem vídeo no canal ensinando certinho como que eu bato chantilly, porque tem muita gente que tem dificuldade, porque muita gente fica com chantilly poroso, muita gente fica com chantilly muito mole. Então, bora dar uma conferidinha que o vídeo vai ajudar bastante vocês. Gente, olha que trabalho bonito que fica. Inclusive, depois acabou que eu não consegui gravar fazendo a rosa para vocês, mas já tem vídeo no canal da rosa também. Aí o que eu vou fazer? Depois eu vou mostrar mais de pertinho, falar o bico que eu utilizei, tudo certinho, para vocês poderem dar uma olhadinha. Aí vocês vão poder olhar de perto que trabalho bonito que ficou. Acabou que não estava gravando, mas eu utilizei o pincel de silicone ali em cima e ficou bem bonitinho só para fazer um detalhe de ondinha. Aí com esse mesmo bico A, eu vou fazendo como se fosse um movimento de concha. Para fazer esse movimento, você apenas sobe e desce, faz isso em volta de todo o bolo. Nesse bolo eu não fiz acabamento embaixo porque não tem necessidade, porque senão também acaba escondendo um pouco da cesta. Mas aí vai muito de pessoa para pessoa. Bora acompanhar o resultado final. Aqui ó pessoal, é o bolo depois de finalizado. Eu acabei que eu não gravei terminando pra vocês, porque eu não tenho muita prática em gravar rosa. E toda vez que eu tento gravar rosa, nunca acaba que fica tão certinho, porque minha mão acaba tampando e vocês não conseguem ver. Mas já tem um vídeo no canal ensinando como fazer as rosas, vou deixar aqui nos cards aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. E esse bico aqui foi o bico 126 da Wilton que eu utilizei para fazer essas rosas. Coloquei 3 rosas só, uma numa ponta, uma no meio e a outra na outra ponta. Aqui eu utilizei o bico 366 da Wilton, que é um bico folha, alguns conhecem como bico de pato, para fazer essa folhinha.
E o que que eu fiz? Vocês podem reparar que o verde não tá um verde tão clarinho, ele tá mais fechado. O que que eu fiz? O que sobrou da rosa, a cor aqui do chantilly rosa, eu só coloquei um pouquinho de verde e ficou nesse tom super bonito. Aí aqui, gente, eu fiz com o bico 1A da Wilton, se eu não me engano, que é um bico serra mais fininho, porém ele é mais gordinho. Ele é mais compridinho, porém ele é mais fino de espessura, então eu gosto bastante dele. Olhem, gente, que bolo bonito que ficou. Aí aqui com o mesmo bico que eu fiz a cesta, eu só vim subindo e descendo para fazer esse movimento como se fosse uma conchinha com esse bico. E, gente, sobre questão de valor, para o pessoal que me pergunta, esse bolo eu vendi no valor de R$90. Ele é um bolo que dá entre 2 kg a 2,5 kg, porém, como eu sempre falo para vocês, o valor pode variar de acordo de região para região. Às vezes você paga mais barato no ingrediente, às vezes paga mais caro. Então, por isso é muito importante você calcular o valor que você gasta para produzir seu bolo e cobrar o valor correto. O que eu indico para vocês é, por exemplo, se gastou aí R$30 para produzir o bolo, vende a 90, sempre 3 vezes o valor que você gastar. Lembrando também que é muito importante que a gente não pode esquecer de cobrar não só os ingredientes, mas tem que cobrar a bandeja que você utilizar no bolo, você tem que cobrar o saquinho de confeitar, tudo isso tem que estar na ponta do lápis. Então esse é o bolo e dá aí uma nota de 0 a 10 para que você daria para esse bolo. E comenta também nos comentários por quanto que você venderia esse bolo, que eu quero saber também. Então, pessoal, agora é nosso segundo bolo aí. Enquanto isso, eu vou fazer uma pré-camada. Aí, gente, a pré-camada eu gosto de fazer para segurar todos os farelinhos de bolo, para não ter nenhum problema, nenhum perigo de acabar soltando farelinho de bolo no resultado final. Lembrando também que todos esses bolos que vocês estão vendo são bolos pré-clientes, então por isso que é muito importante a gente utilizar a touca, tudo certinho. E mais uma coisa também, pelo fato de ser um bolo para cliente, a gente sempre tem que tentar fazer o bolo mais rápido possível com o chantilly, porque o chantilly ao passar do tempo ele vai querendo ficar mole e não fica um trabalho tão bonito. Então é muito legal você não ficar enrolando muito, tentar fazer o mais rápido que você conseguir. Aí, gente, eu vou colocar o chantilly aí aplicando, lembrando que é um bolo de aro 15 centímetros por 10 de altura e ele é um bolo que pesa entre 1 kg e 1,5 kg, porém pode variar. Esse por ser de mousse de leite ninho também, que é um recheio que eu vendo muito aqui, inclusive nessa semana teve muito mesmo, praticamente foi só esse recheio. O que que acontece? Esse recheio, ele é um recheio leve, então o bolo vai pesar 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg esse bolinho aí. Aí, gente, vocês vão reparando que eu vou aplicando chantilly com um saquinho de confeitar, só que sem nenhum bico. Eu gosto de aplicar dessa forma porque fica muito mais uniforme aí o chantilly e é mais fácil para espalhar e é um pouquinho mais rápido também. Lembrando que esse vídeo que vocês estão vendo está em tempo real, então eu não estou adiantando o vídeo, não estou atrasando, então é realmente o tempo que eu utilizo para mim decorar, alisar um bolo. Gente, hoje está uma videoaula muito legal, ensinei vocês a fazer o bolo trançado ali, que é o bolo cesto. Eu vou ensinar vocês a fazer um espatulado bem bonito mesmo. Então peço para vocês, se você já está gostando do vídeo, bora deixar o like para ajudar, porque não custa nada. Bora compartilhar, se inscrever, que eu agradeço muito vocês e ajuda muito eu. Aí, gente, vocês vão reparando que eu vou passando a espátula. Eu peço desculpa aí se acabar aqui alguma hora tampar por causa do jeito que eu gravo, porque eu acabo gravando sozinho aqui em casa, sabe? E pelo fato de eu gravar sozinho, acaba que eu não tenho tanta mobilidade de ficar mexendo a câmera para mostrar mais de pertinho para vocês. Gostaria, até mais pra frente, pretendo comprar um tripé, alguma coisa assim melhor para poder gravar certinho. Porém, o que que acontece? Eu não consigo gravar tão certinho para vocês. Então, pode acontecer de uma hora eu acabar tampando e tudo mais. Aí, gente, agora eu tô com uma espátula da Blue Star, inclusive esse vídeo todo tá com uma voz meio ruim, mas eu peço que vocês não considerem isso aí, que eu tô um pouco rouco. Aí, gente, eu vou retirando todo o excesso de chantilly e com esse próprio excesso que subiu aí de chantilly, eu vou cobrindo onde que tá faltando chantilly. Vocês podem reparar que tem um lugar que não tá preenchido chantilly.
Então é muito importante a gente fazer isso, porque se você fica passando a espátula até chegar naquele lugar ali do bolo, que tá sem chantilly para deixar tudo nivelado, pode acontecer de ficar uma camada muito fina de chantilly. Aí o que acontece? Você coloca o seu bolo na geladeira e ele pode rachar. Então comenta aí, você já fez bolo e acabou rachando? Um dos motivos que pode acontecer isso é pelo fato que você fez o bolo e se o bolo rachou é porque a camada de chantilly estava muito fina ou seu bolo também estava mal estruturado e tudo mais, pode ser também. Mas comenta aí nos comentários que eu quero saber. Já aconteceu de você fazer um bolo e rachar? Eu já fiz, vou falar a verdade para vocês, que quando eu comecei eu fazia uma camada bem fininha. E aí acabou que teve uma vez que rachou, por isso que eu acabei optando em agora trabalhar com uma camada mais grossa. E esse arroba que vocês estão vendo aí, @deliciasdolucas.bolos, é o meu Instagram. Então se você quiser dar uma olhadinha lá, bora acompanhar eu, que eu sempre posto foto de bolo lá para vocês terem umas ideias, porque aqui no YouTube eu não consigo sempre estar postando para vocês muito conteúdo, porque eu tenho que editar, dá um pouco mais de trabalho. Mas lá eu sempre posto foto dos bolos depois de decorado e tudo mais, então bora acompanhar. Gente, agora eu tô com uma espátula de textura aí. Essa espátula é uma espátula de inox. Lembrando que pode ser de inox, pode ser de plástico, pode ser aquela de acrílico. Aqui você acha melhor, dá para trabalhar. Essa que eu estou utilizando é uma espátula que ela é praticamente reta e tem uns dentinhos entre elas. Então é bem legal que faz essa espécie como se fosse uma coluna. Fica bem bonito mesmo. E gente, olhem para vocês verem a quantidade de chantilly que eu retirei. Então realmente é só para marcar. Não é pra gente ficar passando a espátula e retirando todo o chantilly. Eu vejo que muita gente tem dificuldade em espátula com textura, porque acaba utilizando a espátula muito reta e retira todo o chantilly, e aí não fica tão legal, às vezes aparece bolo, então não é legal. Então realmente tem que fazer uma camada mais fininha mesmo. Aí vocês podem reparar que o bolo já está todo certinho, agora eu vou vir fazendo as quinas. Acabou que eu não sei o que aconteceu ali com a câmera. Eu acho que depois eu tive que arrumar um pouco a câmera. Aí eu acabei colocando o bolo um pouco mais pro lado. Mas não adiantei, não fiz nada. Aí, gente, agora eu vou fazendo a quina. A quina, para você que não tem muita prática para fazer, você pode ir treinando aí em bolo para casa, bolo fake. Mas o que eu te indico? A coisa mais importante para você ter uma quina retinha, e é para você que está começando, eu indico que você utilize uma espátula dessas, que é uma espátula de ângulo. Essa é aquela própria de cortar bolo mesmo. É bem baratinha, quando eu comprei eu acho que eu paguei R$4. Então vale muito a pena essas espátulas assim, próprias para cortar bolo, ou inclusive às vezes você já até tem em casa. E é muito boa por causa que por ela ser de ângulo, dá para fazer uma quina mais retinha. Aí agora eu venho acertando aí. Eu vou limpar aqui a pontinha da espátula e vou fazer aquela famosa espiral que todo mundo ama fazer em cima. Então a gente encaixa a nossa espátula e vai girando toda a bailarina. Fica super bonito, gente. Depois eu vou mostrar mais de pertinho para vocês. Aí o que aconteceu? A rosa é um pouquinho complicada para mim gravar para vocês, então eu não gravei aquela rosa do bolo de cesta e também não gravei a rosa desse bolo, porém já tem vídeo no canal ensinando. Aí, gente, esse é o resultado final. Essas rosas ficaram lindas. Eu utilizei o bico 126 da Wilton. Ele é um bico super bonito. E para fazer as folhinhas eu utilizei o bico 366. Olhem para vocês verem a espiral que bonita que ficou. E aí eu coloquei umas pérolas de chocobal para a gente finalizar esse bolo. Então, o bolo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.